Câncer não é castigo. Quantas vezes a gente se depara com situações, fulana teve câncer, Beltrana teve câncer, mas foi porque ela era muito malvada. Maria era ruim demais, foi por isso que teve câncer. Ela tinha uma energia ruim, foi por isso que ela fez um diagnóstico de câncer de mama. Então, até que dia a gente vai colocar a culpa do câncer em ser bom, em ser ruim, em ser mal educado, em ser uma pessoa de energia diferente das outras? É muito pesado para a paciente, para aquela mulher ou para quem quer que seja que fez um diagnóstico de câncer, colocar essa culpa, essa responsabilidade nas suas ações. Vamos pensar comigo pessoas que vocês conheçam que tenham câncer. O câncer não escolhe não escolhe classe social, não escolhe sexo, não escolhe ninguém diferente de uma pessoa ou de outra, a não ser por fatores que naquele corpo fizeram a doença acontecer. A gente já conversou aqui por vários momentos que a causa do câncer é multifatorial. E sendo multifatorial, a gente tem lá aquele desbalanço entre fatores de agressão e fatores de proteção. Quando a gente tem mais fatores de agressão, a gente abre as portas para o desenvolvimento dos tumores. Vocês conhecem pessoas muito boas que tiveram câncer, pessoas amáveis, pessoas muito jovens, crianças que nem tiveram tempo de ser tão ruins assim para ter câncer. Você conhece pessoas pobres que tiveram câncer, tiveram pouco acesso de tratamento e que tiveram muitas dificuldades nessa jornada. Mas também tem certeza que você conhece pessoas ricas, pessoas famosas que tiveram câncer e estão passando pela mesma jornada. Toda essa nossa conversa de hoje é para mostrar para vocês que um diagnóstico de câncer é independente de classe social, de raça, de sexo e de atitudes. Atitudes que eu estou falando, atitudes de ser pessoas boas ou pessoas ruins. A gente viu há pouco tempo atrás uma socialite, Val Marchiori, que teve um diagnóstico de câncer de mama. Tinha informação, tinha acesso, tem acesso, mas tinha receio de fazer mamografia. Quando eu falo que informação é poder e salva vidas, a gente está falando disso. A gente conhece inúmeras personalidades que tiveram câncer. Ana Furtado, que teve um diagnóstico de câncer de mama e fez tratamento, tem mais de 7 anos que fez o tratamento, está muito bem, divulgou todo o seu processo de tratamento, a sua jornada de sobrevivência e seus dias atuais, sendo forma de coragem e de exemplo para muitas mulheres. Quem de nós não viu lá a princesa da família real com um diagnóstico de câncer? Muitas das informações são mais veladas, são mais fechadas, mas a gente sabe que ela passou por um diagnóstico de câncer. Então, não é falar que aquela paciente foi escolhida por castigo. Câncer não é castigo, tá? O diagnóstico é parte de uma fase que a pessoa está vivendo. Nunca defina aquela paciente, aquela pessoa pelo diagnóstico que ela tem. Quantas vezes eu já falei para vocês que chegam no consultório pacientes que têm uma idade mais avançada, um quadro clínico mais frágil e de repente, com uma acompanhante, com aquele olhar de pena que é difícil muitas vezes a gente não conter, né? não expressar, e ver a preocupação que aquela acompanhante está com aquela senhora com um diagnóstico de uma doença grave. E por várias situações, momentos na minha carreira aí de 20 anos de cirurgião oncológico, de mastologista, a gente vê que aquela paciente frágil que está passando por um tratamento, de repente volta na consulta sem a amiga.
E eu pergunto, Dona Vera, cadê a amiga da senhora? A minha amiga morreu de Covid, morreu de infarto, morreu atropelada, morreu dormindo. Então, nós não sabemos o destino de cada um. A página da vida a gente conhece até o segundo, terceiro parágrafo. O resto a gente vai escrevendo aos poucos. Então, muito cuidado com esses pré-julgamentos. Muito cuidado quando você é a paciente e se coloca limites. Paciente com diagnóstico de câncer não precisa carregar esse castigo. Paciente com diagnóstico de câncer precisa entender que naquele momento o foco tem que ser na sua saúde, na cura. Falo várias vezes que quando a gente foca no problema, o problema aumenta. Quando a gente foca na solução, essa solução que vai aumentar. Então nunca foque nos problemas, foque nas soluções. Problemas muito grandes, qual é a minha sugestão para você? Divida os problemas em pedaços, porque a gente dividindo esse problema em pedaços, eles vão ficar menores e mais fáceis de ser resolvidos. Coloque na sua responsabilidade o problema que cabe a você resolver. Sou eu o cirurgião que vou te operar. A minha responsabilidade é te entregar a melhor cirurgia lá dentro do centro cirúrgico. Pode rezar para mim, pode fazer pensamento positivo, pode me questionar tudo que é importante antes da cirurgia, mas quem vai ter que executar a melhor cirurgia sou eu. Então eu que tenho que ter essa preocupação. O que você, enquanto paciente, tem que se preocupar? Se preocupe com dormir bem naquela noite, se preocupe com levar todos os exames que vão me auxiliar naquele momento da cirurgia, se preocupe a estar bem com o acompanhante que vai estar lá com você, a fazer o jejum direitinho. Entendeu o que eu estou falando? Coloque o peso da responsabilidade naquelas coisas que você pode fazer, nas coisas que é a equipe que vai cuidar de você, nas coisas que é o familiar que vai cuidar de você, deixa para eles. Esse fardo fica mais leve. Uma das coisas que eu vejo muito também é a fulana teve câncer porque ela perdeu o filho. A fulana teve câncer porque ela separou do marido. Ou ela teve câncer porque ela era muito negativa, tá? Vamos tirar esse peso de toda a jornada. Perder um filho, separar do marido, perder o emprego, ser depressiva, todas essas questões podem sim influenciar no processo de adoecimento, mas sozinhas elas não são responsáveis por desencadear um câncer. Nunca coloque a culpa daquele câncer em uma coisa só. Vai ficar muito mais leve para todo mundo, para paciente e para a família, tá? Então, muito cuidado com essas culpas que são carregadas por uma vida inteira. Eu falo sempre que a jornada não é leve, mas ela pode ser mais equilibrada e você pode conseguir mais mãos para andar com você. E isso é fundamental. Uma outra coisa que eu vejo que é importante da gente conversar aqui e que me incomoda e que eu vejo que incomoda demais muitas pessoas é a Joana teve câncer e depois, mesmo depois do câncer, ela continua fazendo coisa errada. Mesmo depois do câncer, ela não parou de ter aquelas atitudes que eu não gosto. Ela não melhorou, as pessoas não melhoraram depois do câncer. As pessoas não têm a obrigação de melhorar depois de um diagnóstico de uma doença complexa. As pessoas têm a opção de melhorar, de rever os seus valores, de ressignificar a sua vida, mas não necessariamente a pessoa teve câncer para passar por todo esse processo e melhorar, ser melhor. Diante de um problema, diante de uma doença, a transformação é uma escolha de quem passa por isso. Tem muita gente que passa por doenças graves e por problemas graves e não melhoram. E não precisa melhorar depois do câncer. Se você quiser continuar com seus defeitos, com seus problemas, com as suas incorreções, isso é um problema seu. Essa é uma escolha
sua. E ninguém deve julgar por esses maus atos ou por esses atos que a outra pessoa não concorda com você. Isso vai muito mais da outra pessoa do que de você mesmo, tá? Então, fica aqui o meu recado para aquelas pessoas que acham que a fulana não melhorou depois do câncer. Ela não precisa melhorar depois do câncer. Ela precisa passar pela jornada do câncer, se tratar e cuidar da sua saúde. Se ela quiser ser uma pessoa melhor, ninguém precisa passar com diagnóstico de câncer para ser uma pessoa melhor. Outra coisa, a gente pode ponderar. Se ela teve um diagnóstico de câncer e quer se transformar, mudar os seus valores, pensar mais no agora, olhar o seu entorno, valorizar o dia que ela abriu o olho, acordou e conseguiu se levantar e comer sem os seus enjoos, prestar atenção no seu pentear de cabelos, que quando ela não tinha cabelo, ela não valorizava, ou então ela reclamava muito do cabelo dela antes, conseguir fazer uma atividade física e manter o seu peso adequado. Se a paciente, se a mulher quiser fazer essa escolha e tiver essa sabedoria, melhor ainda. Mas se ela não tiver essa clareza, não tem problema nenhum. Esse problema também não é seu. Vamos parar de julgar essas pessoas e vamos parar de cobrar transformações nessas pessoas. Eu vejo muito isso de reflorescer, de ressignificar, de valorizar. Eu tenho a possibilidade, junto com a Fabiana, psicóloga, minha esposa, de conduzir o programa Vida Além do Câncer, onde eu tenho milhares de mulheres que acompanham a gente aqui no Instagram e muitas mulheres que estão conosco no programa Vida Além do Câncer, que disseram um sim para valorizar o que é realmente importante na vida, que estão hoje buscando as melhores estratégias para conseguir transformar a sua vida, que dizem lá no grupo que eu não entendia por que isso acontecia comigo, que dizem no nosso grupo lá, no nosso WhatsApp diário, hoje tem pergunta que eu respondo para elas exclusivo, eu não sabia que se eu fizesse dessa forma eu conseguiria melhores resultados no meu tratamento. Essa escolha tem que ser individual, não uma cobrança. Escolher mudar essa vibração, escolher mudar essa energia, como as mulheres que estão no Vida Além do Câncer lá com a gente escolheram, faz parte de todo um processo. Não precisa ser agora, mas pode ser em algum momento. Fundamental é que todas vocês entendam que não é preciso carregar culpa, não é culpa de vocês, que não é preciso transformar da água para o vinho depois de um diagnóstico e de um tratamento tão complexo. Mas é preciso entender, por isso que o meu programa chama Vida Além do Câncer, que há muita vida além do câncer. Que o peso dessa jornada pode ser muito mais leve. Que existem estratégias, ferramentas, mudança de olhar para que a gente consiga entregar sempre mais saúde para quem busca. As escolhas são individuais. Escolher ter uma qualidade de vida melhor, escolher ser mais leve, escolher caminhar com pessoas que têm a mesma energia que você, o que eu consigo ver hoje no Vida Além do Câncer, são escolhas, são momentos da jornada de cada um. O que não pode acontecer é a gente viver esse fardo, preocupado com o que os outros estão pensando, preocupado com coisas que não estão no seu alcance e com toda essa culpa de um diagnóstico que já é tão difícil. Então, para a gente finalizar aqui, vai a frase que eu comecei: câncer não é castigo. Câncer é uma doença que precisa ser tratada, bem cuidada, como várias outras doenças. E fica mais uma vez o convite para você estar com a gente no programa Vida Além do Câncer, para você mudar a sua mentalidade, para você andar de mãos dadas comigo, com a Fabiana, com todas as mulheres que estão lá, para que a gente consiga realmente transformar a sua vida, como tem sido a transformação de muitas outras mulheres. Tem uma amiga que está passando por esse momento, que carrega essa culpa, que se acha injustiçada,
e que está passando por um momento difícil, fica aí mais esse vídeo para você encaminhar e ajudá-la nessa transformação também. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.